Bom, como disse, vamos terminar o que vínhamos falando sobre os direitos e obrigações do curador, artigo 94. Explica para a próxima. Número 3, do artigo 94, vou ter que tirar o vosso som, só um minuto. Dizia que o número 3 do artigo 94 estabelece o seguinte: eu sugiro que vocês sublinhem o só com autorização judicial pode o curador alienar ou onerar bens imóveis, objetos preciosos, títulos de crédito, estabelecimentos comerciais e quaisquer outros bens cuja alienação ou oneração não constitua ato de administração. Ora bem, o legislador aqui é cauteloso. Por quê? Porque o curador, por via de regra, cabe-lhe tão somente praticar atos de administração. Creio que os senhores se recordam ainda da questão relativa aos atos de administração e atos de disposição. Atos de administração visam a conservação dos bens, ok? Visam a conservação dos bens, a frutificação dos bens. Por exemplo, uma reparação, se uma casa, imaginem, tem uma fissura numa parede, há que reparar, chamar um pedreiro para reparar. Este é um ato de administração, na medida em que ele visa a conservação daquele património. Ora, o ato de disposição é diferente, já implica a saída do bem de uma esfera jurídica. Quando alguém vende determinada coisa, está a vender um carro, este já é um ato de alienação. Ok? Entretanto, há certas particularidades. Por exemplo, se a pessoa tem um pomar, tanto é ato de administração, os atos relativos à fertilização, certo? A poda, cuidar do pomar, para que não tenha, para que as laranjas sejam colhidas boas e com bom aroma, bom sabor, não é? Tudo isso que visa a conservação, mas também as laranjas, uma vez colhidas, a ideia não é conservá-las guardando. Só faz sentido vendendo. Nesse caso, também a venda das laranjas será tomada dentro daquilo que é a gestão do pomar, atenção, como um ato de administração. Na medida em que visa a frutificação do património. Mas a venda do pomar já é um ato de alienação. A venda do pomar já é um ato de alienação. Então, o legislador o que é que determina aqui? Os atos de disposição só podem ser praticados mediante autorização judicial. Se o curador, porventura, imagine, o curador deixou 3 casas e ele quer vender uma delas, não pode fazer por impulso próprio. Tem que antes pedir a autorização do tribunal. Lembram-se do regime da inabilitação, em que o inabilitado tinha sempre que solicitar a autorização prévia ao curador? Reparem que até os nomes aqui são semelhantes. Aqui também o regime é o mesmo. O curador provisório tem que pedir a autorização ao tribunal. E o tribunal vai avaliar a pertinência desta venda. E o número 4 vem-nos determinar quais os critérios que o juiz vai usar para definir se aquela venda deve ou não ser feita. Estabelece o número 4. A autorização judicial só será concedida quando o ato se justifique para evitar a deterioração ou ruína dos bens, se houver dívidas do ausente, custear benfeitorias necessárias ou úteis ou ocorrer a outra necessidade urgente. Benfeitorias são despesas visando a conservação dos bens. Nós cuidaremos disso lá mais para frente, artigo 216 do Código Civil. Ok? Então, é nestas situações
em que o juiz, o tribunal, pode autorizar a venda, pode autorizar a prática de um ato de disposição. Os atos de administração não carecem de autorização judicial, mas os atos de disposição, sim. Ou também de oneração. Imaginem, quer pegar num patrimônio e dar de garantia. Porque, entretanto, ele quer fazer um crédito, quer solicitar um crédito a um banco e o banco pede garantia e ele vai entregar uma casa como hipoteca, para hipotecar a casa. A hipoteca da casa não pode ser feita sem que haja uma autorização judicial, no âmbito da curadoria provisória. Dúvidas, meus caros? Vou ativar os vossos microfones. Dúvidas? Ora bem, não havendo dúvidas, meus caros, paramos hoje por aqui. Na próxima aula continuamos. Vamos concluir o regime da curadoria provisória e falaremos de todo o regime da curadoria definitiva. Ok? Ok. E introduziremos a morte presumida. Olá, meus caros, cuidem-se. Não se esqueçam que ainda estamos a lutar contra um grande vírus e, portanto, todos são chamados a esta guerra contra um inimigo invisível. Sejam responsáveis. Até breve. Obrigado. Obrigado, doutor.